Artigo 1º. Partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Parágrafo único. O partido político não se equipara às entidades paraestatais. Artigo 2º. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Artigo 3º. É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. Parágrafo 1º. É assegurada aos candidatos, partidos políticos e coligações autonomia para definir cronograma das atividades eleitorais de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário, observados os limites estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios, vide AD número 6.230. Parágrafo 3º. Prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8 anos. Vide AD número 6.230. Parágrafo 4º. Exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário, ficam vedados a extinção automática do órgão e o cancelamento de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. Artigo 4º. Os filiados de um partido político têm iguais direitos e deveres. Artigo 5º. A ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. Artigo 6º. É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza e adotar uniforme para seus membros. Artigo 7º. O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 1º. Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, no período de 2 anos, o apoiamento de eleitores não filiados a partido político, correspondente a, pelo menos, 0,5% 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por 1/3, ou mais, dos estados, com um mínimo de 0,1% 1/10% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Parágrafo 2º. Só o partido que tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral pode participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos fixados nesta lei. Parágrafo 3º. Somente o registro do estatuto do partido no Tribunal Superior Eleitoral assegura a exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização, por outros partidos, de variações que venham a induzir a erro ou confusão. Título 2 da Organização e Funcionamento dos Partidos Políticos. Capítulo 1. Da Criação e do Registro dos Partidos Políticos. Artigo 8º. Requerimento do registro de partido político, dirigido ao cartório competente do Registro Civil das pessoas jurídicas do local de sua sede, deve ser subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior a 101, com domicílio eleitoral em, no mínimo, 1/3 dos estados, e será acompanhado de, inciso 1, cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido, 2 exemplares do diário oficial que publicou, no seu inteiro teor, o programa e o estatuto, inciso 3, relação de todos os fundadores com o nome completo, naturalidade, número do título eleitoral com a zona, seção, município e estado, profissão e endereço da residência. Parágrafo 1º. O requerimento indicará o nome e a função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede do partido no território nacional. Parágrafo 2º. Satisfeitas as exigências deste artigo, o oficial do registro civil efetua o registro no livro correspondente, expedindo certidão de inteiro teor. Parágrafo 3º. Adquirida a personalidade jurídica na forma deste artigo, o partido promove a obtenção do apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o parágrafo 1º do artigo 7º e realiza os atos necessários para a constituição definitiva de seus órgãos e designação dos dirigentes, na forma do seu estatuto. Artigo 9º. Feita a constituição e designação, referidas no parágrafo 3º do artigo anterior, os dirigentes nacionais promoverão o registro do estatuto do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral, através de requerimento acompanhado de, inciso 1, exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidários, inscritos no registro civil. 2. Certidão do registro civil da pessoa jurídica, a que se refere o parágrafo 2º do artigo anterior. Inciso 3. Certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partido obtido o apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o parágrafo 1º do artigo 7º. Parágrafo 1º. A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita por meio de suas assinaturas, com menção ao número do respectivo título eleitoral, em listas organizadas para cada zona, sendo a veracidade das respectivas assinaturas e o número dos títulos atestados pelo escrivão eleitoral. Parágrafo 2º. O escrivão eleitoral dá imediato recibo de cada lista que lhe for apresentada e, no prazo de 15 dias, lavra o seu atestado, devolvendo ao interessado. Parágrafo 3º. Protocolado o pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral, o processo respectivo, no prazo de 48 horas, é distribuído a um relator, que, ouvida a Procuradoria-Geral, em 10 dias, determina, em igual prazo, diligências para sanar eventuais falhas do processo. Parágrafo 4º. Se não houver diligências a determinar, ou após o seu atendimento, o Tribunal Superior Eleitoral registra o estatuto do partido, no prazo de 30 dias. Artigo 10. As alterações programáticas ou estatutárias, após registradas no ofício civil competente, devem ser encaminhadas, para o mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 1º. O partido comunica à Justiça Eleitoral a constituição de seus órgãos de direção e os nomes dos respectivos integrantes, bem como as alterações que forem promovidas, para anotação, inciso 1, no Tribunal Superior Eleitoral, dos integrantes dos órgãos de âmbito nacional, 2 nos tribunais regionais eleitorais, dos integrantes dos órgãos de âmbito estadual, municipal ou zonal,
Parágrafo 2º. Após o recebimento da comunicação de constituição dos órgãos de direção regionais e municipais, definitivos ou provisórios, o Tribunal Superior Eleitoral, na condição de unidade cadastradora, deverá proceder à inscrição, ao restabelecimento e à alteração de dados cadastrais e da situação cadastral perante o CNPJ na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Artigo 11. O partido com registro no Tribunal Superior Eleitoral pode credenciar, respectivamente, inciso 1, delegados perante o juiz eleitoral, 2 delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral, inciso 3 delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo único. Os delegados credenciados pelo órgão de direção nacional representam o partido perante quaisquer tribunais ou juízes eleitorais, os credenciados pelos órgãos estaduais, somente perante o Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais do respectivo estado, do Distrito Federal ou Território Federal, e os credenciados pelo órgão municipal, perante o juiz eleitoral da respectiva jurisdição. Artigo 11-A. 2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária, vide ADI número 7021. Parágrafo 1º. Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária. Parágrafo 2º. Assegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes de federação. Parágrafo 3º. A criação de federação obedecerá às seguintes regras. 1. A federação somente poderá ser integrada por partidos com registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral. 2. Os partidos reunidos em federação deverão permanecer a ela filiados por, no mínimo, 4 anos. 3. A federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias, vide ADI número 7021. 4. A federação terá abrangência nacional e seu registro será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo acarretará ao partido vedação de ingressar em federação, de celebrar coligação nas 2 eleições seguintes e, até completar o prazo mínimo remanescente, de utilizar o fundo partidário. Parágrafo 5º. Na hipótese de desligamento de um ou mais partidos, a federação continuará em funcionamento, até a eleição seguinte, desde que nela permaneçam 2 ou mais partidos. Parágrafo 6º. O pedido de registro de federação de partidos encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral será acompanhado dos seguintes documentos: 1. Cópia da resolução tomada pela maioria absoluta dos votos dos órgãos de deliberação nacional de cada um dos partidos integrantes da federação. 2. Cópia do programa e do Estatuto Comuns da federação constituída. 3. Ata de eleição do órgão de direção nacional da federação. Parágrafo 7º. O estatuto de que trata o inciso 2 do parágrafo 6º deste artigo definirá as regras para a composição da lista da federação para as eleições proporcionais. Parágrafo 8º. Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, à arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, à propaganda eleitoral, à contagem de votos, à obtenção de cadeiras, à prestação de contas e à convocação de suplentes. Parágrafo 9º. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, de partido que integra a federação. Capítulo 2 do Funcionamento Parlamentar. Artigo 12. O partido político funciona, nas casas legislativas, por intermédio de uma bancada, que deve constituir suas lideranças de acordo com o estatuto do partido, as disposições regimentais das respectivas casas e as normas desta lei. Artigo 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as casas legislativas para as quais tem elegido representante, o partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, 5% dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos em, pelo menos, 1/3 dos estados, com um mínimo de 2% do total de cada um deles. Vide ADI 1.351 a 13 e 1.354 a 8. Capítulo 3 do Programa e do Estatuto. Artigo 14. Observadas as disposições constitucionais e as desta lei, o partido é livre para fixar, em seu programa, seus objetivos políticos e para estabelecer, em seu estatuto, a sua estrutura interna, organização e funcionamento. Artigo 15. O estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre, inciso 1, nome, denominação abreviada e o estabelecimento da sede no território nacional. 2. Filiação e desligamento de seus membros. Inciso 3. Direitos e deveres dos filiados. 4. Modo como se organiza e administra, com a definição de sua estrutura geral e identificação, composição e competências dos órgãos partidários nos níveis municipal, estadual e nacional. Duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros. Inciso 5. Fidelidade e disciplina partidárias. Processo para apuração das infrações e aplicação das penalidades. Assegurado amplo direito de defesa. Inciso 6. Condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas. Inciso 7. Finanças e contabilidade. Estabelecendo, inclusive, normas que os habilitem a apurar as quantias que os seus candidatos possam despender com a própria eleição, que fixem os limites das contribuições dos filiados e definam as diversas fontes de receita do partido, além daquelas previstas nesta lei. Inciso 8. Critérios de distribuição dos recursos do fundo partidário entre os órgãos de nível municipal, estadual e nacional que compõem o partido. Inciso 9. Procedimento de reforma do programa e do estatuto. Inciso 10. Prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher. Artigo 15. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo único. O órgão nacional do partido político, quando responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial judiciária da sua sede, inclusive nas ações de natureza civil ou trabalhista, incluído pela Lei
Lei nº 12.891, de 2013, capítulo 4 da filiação partidária, artigo 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos. Artigo 17. Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação partidária, com o atendimento das regras estatutárias do partido. Parágrafo único. Deferida a filiação do eleitor, será entregue comprovante ao interessado, no modelo adotado pelo partido. Artigo 18. Revogado pela Lei nº 13.165, de 2015. Artigo 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. Parágrafo 1º. Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. Parágrafo 2º. Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo. Parágrafo 3. Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 4. A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de eleitor e de inscrição no cadastro de pessoa física, CPF, endereço, telefones, entre outras. Artigo 20. É facultado ao partido político estabelecer, em seu estatuto, prazos de filiação partidária superiores aos previstos nesta lei, com vistas à candidatura a cargos eletivos. Parágrafo único. Os prazos de filiação partidária, fixados no estatuto do partido, com vistas à candidatura a cargos eletivos, não podem ser alterados no ano da eleição. Artigo 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito. Parágrafo único. Decorridos 2 dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto, para todos os efeitos. Artigo 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de: inciso 1, morte; 2, perda dos direitos políticos; inciso 3, expulsão; 4, outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória ao atingido no prazo de 48 horas da decisão. Inciso 5, filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva zona eleitoral, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Artigo 22. A perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses: inciso 1, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; 2, grave discriminação política pessoal; e, inciso 3, mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. Capítulo 5. Da fidelidade e da disciplina partidárias. Artigo 23. A responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e punida pelo competente órgão, na conformidade do que dispõe o estatuto de cada partido. Parágrafo 1º. Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que não esteja tipificada no estatuto do partido político. Parágrafo 2º. Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa. Artigo 24. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subordinar sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção partidários, na forma do estatuto. Artigo 25. O estatuto do partido poderá estabelecer, além das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, normas sobre penalidades, inclusive com desligamento temporário da bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que exerça em decorrência da representação e da proporção partidária, na respectiva Casa Legislativa, ao parlamentar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários. Artigo 26. Perde automaticamente a função ou cargo que exerça, na respectiva Casa Legislativa, em virtude da proporção partidária, o parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito. Capítulo 6 da fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Artigo 27. Fica cancelado, junto ao ofício civil e ao Tribunal Superior Eleitoral, o registro do partido que, na forma de seu estatuto, se dissolva, se incorpore ou venha a se fundir a outro. Artigo 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado: inciso 1, ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira; 2, estar subordinado à entidade ou governo estrangeiros; inciso 3, não ter prestado, nos termos desta lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral; 4, que mantém organização paramilitar. Parágrafo 1º. A decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular, que assegure ampla defesa. Parágrafo 2º. O processo de cancelamento é iniciado pelo tribunal à vista de denúncia de qualquer eleitor, de representante de partido, ou de representação do Procurador-Geral Eleitoral. Parágrafo 3º. Partido político, em nível nacional, não sofrerá a suspensão das cotas do fundo partidário, nem qualquer outra punição como consequência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais.
Parágrafo 4. O despesas realizadas por órgãos partidários municipais ou estaduais ou por candidatos majoritários nas respectivas circunscrições devem ser assumidas e pagas exclusivamente pela esfera partidária correspondente, salvo acordo expresso com órgão de outra esfera partidária, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 5º. Em caso de não pagamento, as despesas não poderão ser cobradas judicialmente dos órgãos superiores dos partidos políticos, recaindo eventual penhora exclusivamente sobre o órgão partidário que contraiu a dívida executada, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 6º. O disposto no inciso 3 do caput refere-se apenas aos órgãos nacionais dos partidos políticos que deixarem de prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral, não ocorrendo cancelamento do registro civil e do estatuto do partido quando a omissão for dos órgãos partidários regionais ou municipais, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 29. Por decisão de seus órgãos nacionais de deliberação, dois ou mais partidos poderão fundir-se num só ou incorporar-se um ao outro. Parágrafo 1º. No primeiro caso, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1. Os órgãos de direção dos partidos elaborarão projetos comuns de estatuto e programa. 2. Os órgãos nacionais de deliberação dos partidos em processo de fusão votarão em reunião conjunta, por maioria absoluta, os projetos e elegerão o órgão de direção nacional que promoverá o registro do novo partido. Parágrafo 2º. No caso de incorporação, observada a lei civil, caberá ao partido incorporando deliberar por maioria absoluta de votos em seu órgão nacional de deliberação, sobre a adoção do estatuto e do programa de outra agremiação. Parágrafo 3º. Adotados o estatuto e o programa do partido incorporador, realizar-se-á, em reunião conjunta dos órgãos nacionais de deliberação, a eleição do novo órgão de direção nacional. Parágrafo 4º. Na hipótese de fusão, a existência legal do novo partido tem início com o registro, no ofício civil competente da sede do novo partido, do estatuto e do programa, cujo requerimento deve ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos competentes. Parágrafo 5º. No caso de incorporação, o instrumento respectivo deve ser levado ao ofício civil competente, que deve, então, cancelar o registro do partido incorporado a outro. Parágrafo 6º. No caso de incorporação, o instrumento respectivo deve ser levado ao ofício civil competente, que deve, então, cancelar o registro do partido incorporado a outro. Parágrafo 7º. Havendo fusão ou incorporação, devem ser somados exclusivamente os votos dos partidos fundidos ou incorporados obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, para efeito da distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão. Parágrafo 8º. Novo estatuto ou instrumento de incorporação deve ser levado a registro e averbado, respectivamente, no ofício civil e no Tribunal Superior Eleitoral, incluído pela Lei nº 13.107, de 2015. Parágrafo 9º. Somente será admitida a fusão ou incorporação de partidos políticos que hajam obtido o registro definitivo do Tribunal Superior Eleitoral há, pelo menos, 5 anos